Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Antônio, sou estudante da Universidade Federal Rural do Semiárido, onde curso Engenharia Civil e atualmente estou participando do Programa de Recursos Humanos da ANP, mais especificamente o PRH 55.1, onde trata de estratégias sustentáveis na indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis. E hoje estamos aqui no segundo workshop do PRH 55.1, onde vamos apresentar o nosso trabalho, que tem como título Aplicação do processo de drenagem gravitacional assistida por vapor, SAGD, para a recuperação avançada de petróleo em reservatórios de óleo pesado. Estamos sob a orientação do professor e Dr. Antônio Robson Gugel. O nosso trabalho está dentro da área de engenharia de reservatórios, que é uma área que tem como objetivo estudar e avaliar algumas jazidas petrolíferas e, com isso, identificar o quanto de petróleo que existe dentro dessas jazidas e qual a melhor forma de se recuperar esse petróleo do ponto de vista técnico e econômico. E ainda dentro da engenharia de reservatórios, a gente pode citar 3 métodos importantes que são utilizados para a recuperação de petróleo. Lembrando que esses métodos eles estão intimamente ligados com a energia natural que há dentro desses reservatórios. À medida que há um alívio de pressão no interior do reservatório, acontece a produção acumulada do óleo. Então, no método natural, vai acontecer justamente, como o próprio nome já sugere, de forma natural, onde vão ser utilizados esses mecanismos naturais, como, por exemplo, fluxo de água, capa de gás, gás em solução. Isso vai ter um fator de recuperação de 12% a 15%. Em casos em que vai ser perceptível, em que a recuperação primária ou natural não é tão viável, então a gente vai partir para uma segunda alternativa, que é a recuperação secundária ou convencional, onde vai ser utilizado a injeção de água e gases imissíveis para estimular já os mecanismos naturais. E aí a gente vai ver que vai ter um fator de recuperação bem maior, girando em torno de 27% a 35%. E da mesma forma, quando for perceptível em que a recuperação secundária ou convencional ela não é viável, a gente pode partir para o terceiro método, que é o método recuperação terciária ou especial, onde vai ser injetado métodos térmicos, métodos químicos, e aí vai ter um fator de recuperação girando em torno de 31% a 46%. O caso do nosso trabalho ele vai envolver a recuperação avançada, que tem como objetivo justamente recuperar o petróleo quando se observar que a recuperação convencional não é mais viável. E é importante destacar que nem sempre o método terciário, o método especial, ele vai ocorrer logo após a recuperação primária e convencional. Ele pode ocorrer em primeira mão, certo? Então, os métodos de recuperação avançada, ou terciário, ou especial, ela vai ser dividida em métodos químicos, térmicos, miscíveis e microbiológicos. Químicos com injeção de polímeros, surfactantes, enquanto os miscíveis também podem ter injeção de CO2, nitrogênio, enfim. Porém, o método que nós estamos estudando, que é o SAGD, ele está dentro dos métodos térmicos de recuperação avançada, certo? Então, o petróleo ele é considerado uma das principais fontes de energia do planeta. Porém, nas últimas décadas, foi perceptível pela indústria petrolífera que essas reservas de hidrocarbonetos elas são esgotáveis. E com isso fez com que o petróleo ele se tornasse altamente valorizado e também fez com que aumentasse a preocupação com estudos de mecanismos de recuperação. Certo? Aí já em relação à alta viscosidade do óleo, ela vai ser um dos principais desafios para que se possa recuperar o petróleo em muitas regiões, principalmente quando vai se tratar da utilização de métodos de recuperação convencionais, como a gente acabou de ver. Então, por meio disso, uma melhoria do processo de exploração do petróleo, ele se tornou necessário por meio de métodos especiais com o objetivo de aumentar justamente o fator de recuperação dessas jazidas. Além disso, nós podemos falar também que da porção geral de hidrocarbonetos que é presente nos reservatórios, apenas uma pequena fração ela consegue ser de fato recuperada. E, consequentemente, uma grande parte do óleo que é encontrado ele acaba sendo conservado lá na jazida.
Isso ocorre principalmente em função da alta complexidade do reservatório e também da carência de mecanismos de alta capacidade para a recuperação do petróleo. Então, por meio disso, se sente uma necessidade, né, para que se possa aplicar algumas metodologias avançadas para proporcionar uma maior extração desse óleo, né, de modo que se possa aumentar a produtividade e a rentabilidade nessas jazidas petrolíferas. Certo? Então, como uma solução técnica e econômica, né, uma solução viável, a gente vai poder utilizar justamente o processo de drenagem gravitacional assistida por vapor, que é o método SAGD, que consiste em um método que dispõe de dois poços horizontais, certo? Em paralelo, onde o vapor é injetado de forma contínua dentro do reservatório por meio do poço injetor, que é o poço superior, e assim vai gerar uma câmara de vapor no meio poroso, resultando no aquecimento do óleo e na redução de sua viscosidade, que é um dos nossos objetivos. Com isso, esse óleo ele vai ter uma facilidade de deslocamento, de mobilidade, e isso vai fazer com que ele vá em direção ao poço produtor, certo? O poço inferior. Então, o objetivo do nosso trabalho vai ser justamente realizar alguns estudos que vão possibilitar um aumento do fator de recuperação. Esse é o nosso principal objetivo, que se haja um aumento do fator de recuperação em campos de óleo pesado. E é importante lembrar que justamente esse estudo que a gente vai tratar vai ser justamente utilizando características, certo, que se assemelham à região da Bacia Potiguar, características que sejam observadas nessa região da Bacia Potiguar. E essa análise ela vai ser feita justamente por meio de um software de simulação que é chamado T-Navigator, onde vai se basear justamente na aplicação de injeção de vapor de forma contínua por poços horizontais, que é um meio do SAGD. E para justificativa a gente pode falar aqui, né, que uma grande parte das empresas de petróleo ela tem se dedicado, né, em maximizar o fator de recuperação dos campos de petróleo e dessa mesma forma, né, eles querem manter uma taxa econômica viável de petróleo. Então, né, por sua vez, o estado do Rio Grande do Norte ele possui um alto potencial para o aumento do fator de recuperação por meio, né, da aplicação desses métodos especiais que se adequem justamente a essas características e necessidades de seus reservatórios. Além disso, nós podemos citar também, né, que os métodos térmicos eles têm sido os principais métodos de recuperação que estão sendo utilizados para óleos pesados, né, na indústria petrolífera. Inclusive, a injeção de vapor, certo, é um método térmico com a maior utilização atualmente para a recuperação de óleo pesado e já é aplicado há mais de 50 anos. Por serem bastante viscosos, né, os óleos pesados eles não são ideais para serem recuperados como métodos convencionais. Isso se dá justamente por sua alta viscosidade, né? Por ele ter uma alta viscosidade, então há uma dificuldade de mobilidade no meio poroso, né? No entanto, quando a gente aquece, né, quando pode ser aquecido esse óleo, ele vai sofrer uma diminuição de sua viscosidade e, consequentemente, ele vai ter um aumento em sua produção. E dessa forma, justamente, vai ser o princípio, né, do método térmico, que é justamente aquecer o óleo para que ele perca a sua viscosidade, que ele diminua a sua viscosidade. E para a metodologia, primeiramente a gente vai tratar do levantamento bibliográfico, né, onde a partir do levantamento bibliográfico a gente vai ter acesso a algumas informações da Bacia Potiguar, informações que vão nos auxiliar a definir alguns parâmetros iniciais, por exemplo, como a configuração do modelo de malha a ser utilizada. Essas informações também vão nos auxiliar a definir algumas propriedades do reservatório, então, como também estimar o valor da viscosidade do óleo e as permeabilidades relativas, como também descrever algumas condições de operações dos cenários que serão estabelecidos. Além disso, né, no mais, também a gente vai fazer comparações entre diferentes sistemas de reservatórios, como influxo de água, gás em solução, capa de gás, que podem ser encontrados nas circunstâncias que estamos estudando.
E além disso, nós vamos utilizar também um simulador numérico de reservatórios, que é o T-Navigator, que é dado pelo RFD, certo? E o estudo dos módulos desse simulador do T-Navigator, ele vai ser muito importante para a elaboração do modelo estático e dinâmico, certo? De simulação, para que a gente possa construir um modelo numérico. E é por meio desse modelo numérico que vai ser gerado, que vão ser feitos exames e investigações dos resultados gerados, de modo que a gente possa avaliar, né, e discutir esses resultados para trazer as principais conclusões, né, as conclusões obtidas do trabalho. E os resultados esperados, né? Então, por meio das informações que nós vamos ter a partir das referências bibliográficas, né, a definição de parâmetros, tanto de reservatórios quanto operacionais, então nós esperamos entender de que forma esses parâmetros vão influenciar na vazão e na produção acumulada do óleo. E além disso, né, dessa forma, a gente também procura, a gente espera, né, que seja gerado um modelo numérico de reservatório, todos os cenários que vão ser propostos, né, no nosso trabalho, claro, sempre em conformidade com as características que são encontradas na região da Bacia Potiguar, que é o nosso objetivo. E por meio desse processo, né, tanto dessa influência dos parâmetros, quanto da elaboração do modelo numérico, como também da avaliação da razão óleo-vapor e da otimização da vazão da injeção, a gente consiga averiguar e consiga ver a evolução do fator de recuperação com a produção acumulada desse petróleo por meio da aplicação desse método SAGD, certo? Que é um dos nossos objetivos, aumentar o fator de recuperação. E como já foi citado no início, né, tem crescido essa preocupação em estudos de análise de métodos de recuperação avançada. Então, o estudo de técnicas avançadas para aplicação nesses campos vai objetivar justamente aumentar a produção e a exploração de hidrocarbonetos, principalmente em campos que portam óleos com alta viscosidade, como já foi mencionado, onde o fator de recuperação ele vai ser muito reduzido, principalmente quando vai se tratar de técnicas naturais e convencionais. Então, entender e aplicar essas técnicas, né, como a SAGD, ela vai favorecer em grande escala a indústria petrolífera para uma maior produção acumulada de hidrocarbonetos. E além disso, né, se tratando da construção de um modelo de simulação, né, um modelo numérico de simulação, a construção desse modelo representativo, né, que vai estar no simulador, ele vai justamente adotar as características que são semelhantes às condições da Bacia Potiguar e vai nos auxiliar intimamente a analisar a produção acumulada do óleo, bem como ele também vai auxiliar a gente interpretar esses resultados na aplicação do método para que possa ter um aumento do fator também de recuperação. Aqui são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a composição do trabalho, são justamente referências bibliográficas que tratam desse método SAGD na aplicação de estudos envolvendo campo petrolífero e também engenharia de reservatórios. E por fim, né, eu gostaria de fazer meus agradecimentos, primeiramente a Deus por esse momento, depois à Universidade Federal Rural do Semiárido, que sempre tem possibilitado, né, aos seus alunos ter experiências maravilhosas na área da pesquisa, como também gostaria de agradecer ao PRH, que é o Programa de Recursos Humanos da ANP, bem como também agradecer à ANP e também à gestão, que é o FINEP, e especialmente um agradecimento ao PRH 55.1 pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui no segundo workshop e também por permitir desenvolver essa pesquisa junto com o meu orientador, né? Eu agradeço desde a coordenação até a orientação com o professor Robson. Muito obrigado e obrigado também a você que está assistindo. Eu estou disponível para eventuais dúvidas e curiosidades. Muito obrigado e até mais.